Hare Krishna. Pergunta como eliminar a crítica, né, na nossa vida espiritual. Eu acho que isso deve ser feito de uma maneira natural, né? Que na realidade, como a nossa mente, né, é muito forte, né? Como a gente tem a tendência a julgar, né, a criticar, né? Podemos dizer que como um descontrole da mente, né? Bhatchavega, Manasaha, Krodha Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega, Etam Vega de Avisharita dirá Sarvam Apinam Pritivim Sasasyat. Então, a Rupa Goswami ele explica o que deveríamos tolerar, né? E entre elas, entre essas urgências, essas demandas, está a da mente, né? Ou seja, que a mente é muito difícil nós controlarmos a mente, né? Então, se de forma artificial a gente tenta controlar a mente, isso não será possível. Não é como você querer parar uma represa, né, que está transbordando, que tem um furo, e você querer tapar ela, segurar com um dedo, uma coisa assim. Em algum momento a água vai transbordar. Então, na realidade, na nossa mente existe uma tendência muito forte à crítica, né? E também nós não conseguimos controlar a nossa fala, né? E aí o Rupa Goswami está explicando, se você consegue tolerar isso, você vai ser guru, né? Você pode ser guru no mundo todo, né? Então ele vai falar também dos impulsos da língua, né? Ou seja, que nós também não conseguimos tolerar, né? Ou seja, sempre queremos alimentos assim muito saborosos, sempre essa tendência a querer comer algo assim muito saboroso. E ele vai falar também do estômago, ou seja, que nós não conseguimos também comer, né, o necessário, sempre queremos comer mais, e dos genitais, ou seja, que nós não conseguimos controlar os nossos genitais. Então, na realidade, a gente vê isso como algo muito relacionado à mente, a tendência a criticar, né? Então, de forma artificial, eu acho que não tem jeito de você ficar como reprimindo isso, né? Uma hora você vai acabar focando muito a sua energia em querer controlar a crítica de maneira artificial, né? Não que isso seja correto criticar, mas se nós temos a tendência a criticar é devido a uma falta de realização nossa, né? Ou seja, devido a uma falta de controle da nossa mente. E isso só vai acontecer quando nós nos ocuparmos em Namabhajana de uma maneira muito séria. Porque aí você já não tem mais tempo, né, para criticar. Ou seja, você já não consegue mais se preocupar com os demais, né? Você simplesmente se preocupa com o seu mundo interno. Então já não existe mais essa tendência a criticar. Então, de uma forma natural, você controlou o impulso da fala, né, e da mente através do Namabhajana, através do canto do Santo Nome. Eu acho que essa é a única maneira, como a luxúria também. Ou seja, nós não podemos de forma artificial controlar a luxúria, né? Se fosse assim, simplesmente por tomar o voto de sannyasi, né, a pessoa já estaria livre da luxúria, mas não é isso. A gente vê que muitos sannyasis, eles acabam deixando seus votos, né? Brahmacharis não conseguem controlar, né, os seus votos, né? E mesmo os grihastas não conseguem controlar os seus sentidos, né? Como isso é possível, né? Através da prática do Bhakti. Então, quando nós praticamos o Bhakti, naturalmente, né, esse controle, né, da mente, o controle da ira, o controle dos sentidos, ele virá de uma maneira assim natural, espontânea, né? Então, claro, se uma pessoa tem a tendência à crítica, né, ainda que não seja uma crítica, porque existe uma crítica que ela é muito maligna, podemos dizer assim, quando você quer prejudicar outra pessoa, né, quando você realmente quer
fazer baixar a outra pessoa, né, numa posição assim muito... Isso é uma crítica que realmente já ela está como pairando assim por Vaishnava parada, né? Então isso já é uma ofensa muito forte, né? Mas existe a tendência a falar, né? Ou seja, onde as pessoas falam, né? Sem muito controle e acabam de certa maneira criticando. E essa crítica também não é uma coisa muito boa, mas como faz parte da natureza humana. Ou seja, também a gente não pode achar que isso não exista, né, na humanidade. Isso existe na vida de todos os devotos, porque os devotos eles não conseguem deixar de ser humanos, né? Ou seja, eles são humanos, são pessoas que estão tentando, né? Por isso, quando eles tentam controlar a mente, tentam controlar a fala, né, eles vão realmente sofrer uma grande dificuldade, ou seja, vai ser um grande obstáculo, vai ser uma grande luta, né, eles tentarem fazer isso. Por exemplo, os guianes, né, para eles talvez seja mais fácil. Por quê? Porque eles não têm amigos, ou seja, eles estão isolados, né? Eles ficam no seu processo praticando isso de uma maneira muito artificial, né? Já os Bhaktas, eles precisam de associação, e quando existe a associação, existe esse lado positivo, né? Que todo mundo ganha força, né? Por estar assim mais unido, mas ao mesmo tempo existe também esse aspecto onde existe crítica. Por exemplo, até mesmo a gente vê na missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Imagina, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele, na verdade, ele orou, né, para que, em um momento, né, que ele, assim, né, ele cantava 192 voltas de japa por 9 anos, ele, em certo momento, assim, manifestando esse passatempo assim, de temor, né, ele tinha medo que ele não ia conseguir pregar, então ele tem uma visão, né, que Bhaktivinoda Thakur, Gorakshora Das Babaji Maharaj, né, Jagannath Das Babaji Maharaj, né, que já haviam partido, né, apareceram perante ele, o próprio Panchatattva, né, apareceu perante ele nessa visão, falando que ele não se preocupasse, que eles iam mandar tudo, toda ajuda, todos os homens, né, todo o dinheiro que ele precisasse, ele não teria nada que se preocupar. Então imaginamos que os associados, né, ou seja, as pessoas que vieram ajudar a Prabhupada Bhaktisiddhanta, os seus discípulos, né, na maioria eram pessoas assim, não sei se não podemos dizer se seriam nityacidas, mas eu chego a dizer que seriam pessoas que foram enviadas mesmo, né? Sim, pessoas que muito especiais, a maioria dos seus discípulos, e que moravam na mata e ali mesmo tiveram muitos casos assim de crítica, tiveram muitos casos, até que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou e não somente crítica, mas coisas até mais assim fortes entre eles, né? Imagina pessoas que praticavam, cantavam e eram muito eruditos, e pessoas que não eram Vaishnavas assim excelsos e tinham esse problema. Então a gente vê que isso não é uma coisa que está fora, né, do âmbito do Vaishnavismo, isso vai existir. Agora, claro, isso deve ser combatido, mas eu penso que isso deve ser combatido de uma maneira mais natural, ou seja, praticando namabhajna, se absorvendo nas escrituras e ignorando, né, ou seja, se nós temos essa tendência a criticar, ou seja, devemos combater isso de uma forma positiva, né? Na absorção, ou seja, sempre estar estudando os versos, sempre estudando as escrituras e praticando uma bhajana. Eu acho que essa é a maneira de se combater isso, né?